Na semana passada, apontei aqui alguns projetos de lei que julgo fundamentais para o país e que merecem a aprovação célere por parte desta Casa. Hoje gostaria de indicar 2 pontos que avalio importantes para promover o desenvolvimento nacional: a contenção do déficit público e, principalmente, a expansão dos investimentos em infraestrutura. Sobre o déficit público, é certo que trabalhamos muito no ano passado para revê-lo. A reforma da Previdência foi fundamental para alcançar esse fim, mas o déficit ainda é muito grande. Ainda há muito a ser feito. A reforma administrativa será muito importante e provavelmente ocupará boa parte da agenda legislativa de 2020. A reforma tributária é outro desafio que trará reflexos positivos sobre o déficit público quando aprovada. Quanto aos investimentos, julgo que aumentá-los deve ser o fio condutor de nossos trabalhos aqui na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Atualmente, o Brasil investe cerca de 116 bilhões por ano através do setor público e privado em infraestrutura, quando deveria desembolsar pelo menos 340 bilhões de reais, ou 5% do Produto Interno Bruto. Essa diferença cria um déficit anual de 224 bilhões de reais. Ao contrário do Brasil, a China investe 8,6% do PIB em infraestrutura. A Índia investe 4,8%, a Rússia 4,5% e a África do Sul 4%. Daí advêm os resultados inferiores que o Brasil vem logrando nos últimos anos quando comparado a esses países. Para algumas máximas econômicas, não há alternativas. Quem investe mais, lucra mais e, consequentemente, expande seu patrimônio, que, no caso do país, é o Produto Interno Bruto. Com nossa atual taxa de investimento de 1,9%, teremos resultados abaixo do necessário para fazer frente ao desenvolvimento econômico e social sustentado. As políticas públicas e o combate à pobreza acabam sendo as áreas mais atingidas diante de nossa baixa capacidade para o investimento atual. O ano de 2019 não foi bom para os investimentos públicos em infraestrutura. Foi um ano de contingenciamentos, de início de gestão, resultando em boa parte de orçamentos não executados em áreas importantes. As companhias DOCAS, por exemplo, geridas pelo governo federal, executaram em 2019 apenas 10,6% da previsão de investimentos. De uma dotação anual de 556,9 milhões, apenas 59 milhões foram gastos na soma de todas as 8 empresas, média de desempenho, portanto, de 10,6%. Os dados também apontam que as estatais do Ministério da Infraestrutura tinham um orçamento de investimento na casa de 1,5 bilhão e realizaram 512 milhões desse montante, tendo, portanto, um desempenho apenas na casa dos 32%. Sou a favor de maior participação do setor privado para modernizar a infraestrutura nacional, mas é inegável que a pauta de investimento público em infraestrutura precisa urgentemente ser retomada com vigor em 2020. Para tanto, entendo necessário que o Estado brasileiro, no mínimo, realize integralmente o seu orçamento de investimentos públicos em infraestrutura. Não custa lembrar, já disse aqui na semana passada e reitero, que o orçamento público para a infraestrutura esse ano está na casa dos 8 bi. É algo que, lamentavelmente, é muito inferior àquilo que se praticou ao longo dos últimos anos. Já tivemos orçamento, em anos recentes, na casa dos 32 bilhões. Hoje nós estamos com 8, puxado pelas emendas parlamentares adicionadas ao orçamento público. Portanto, é um desafio grande fazer infraestrutura, melhorar a logística brasileira a partir do investimento previsto para 2020. O que a gente tem que ter em mente também é justamente esse chamamento ao setor privado para participar com investimentos que propiciem ao Brasil melhores condições no campo da infraestrutura. Na crise não tem outro caminho, é oferecer boas condições para que o Brasil avance no campo da logística, no campo da infraestrutura, senador Eumano. Esse é o nosso desafio, é o desafio de todos nós.